Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje eu vou conversar com o Carlos Almeida e o nosso tema é coaching. Coaching é um processo que o Carlos vai deixar hoje todo mundo craque, vai explicar para a gente o que significa. Antes eu quero te agradecer, Carlos, por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Tá joia. O Carlos, ele é formado em coaching, ele sempre trabalhou com vendas, marketing, planejamento e liderança, tem experiência de mais de 26 anos no mercado e tem uma outra qualidade, ele é os asquens, não é, Carlos? Bom, hoje eu converso com o Carlos. Carlos, primeiro, desmistifica para a gente essa palavra, né? A gente começou a conversar nos bastidores, porque muitas pessoas traduzem ao pé da letra a palavra coaching e falam que coaching é um treinamento, né? E o Carlos estava aqui explicando para a gente que não é bem isso, né, Carlos? Então, Carlos, explica para a gente o que é o coaching. O coaching é um processo, né, de elevação de performance do profissional. Então, como a gente tinha te falado, ele não é um treinamento, por quê? Porque o coaching ele desenvolve as competências que a pessoa já tem, né? Então, nós trabalhamos com aquilo que já há na pessoa, né? E por algum momento, ou ela está desfocada, ou ela está procurando, né, aumentar essa performance que ela já tem. Então, o treinamento você visa passar um conhecimento que você tem. Por exemplo, eu sou médico e vou passar para você medicina, né? Eu sou um treinador de futebol, eu vou te passar para você, né, as condições, a tática de jogo, né? O coaching é diferente, ele vai fazer você refletir, né, nas competências que você já tem e fazer com que você comece, dentro do autoconhecimento, né, você comece a se conhecer e você começa a quebrar barreiras. Porque todo ser humano ele tem algumas barreiras limitantes, né? Então, coisas bem simples que acontecem no dia a dia. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu não consigo ir mais do que isso, né? E o coaching ele quebra essas crenças, ele quebra essas barreiras que a pessoa tem, porque muitas vezes o profissional já é um grande médico, já é um grande esportista, já é um grande empresário, já é um grande executivo, só que o que falta para ele é realmente colocar em sua vida, né, os sonhos, né, e transformar em metas, porque sonho, né, que você sonha é só um sonho, né? Agora, quando você tem metas, né, e o coaching é um processo de metas, ele faz com que você comece a ter metas e assim o teu sonho vire um objetivo. E esse objetivo faz com que você alavanque a tua carreira, alavanque as escolhas que você vai fazer, né? E é interessante que é um processo que, à medida que você vai fazendo, a tua mente vai se abrindo para universos de possibilidades. E essas possibilidades começam a te fazer tomar novas atitudes na vida, novas ações. E essas ações, elas te trazem a ter resultado. E nós, seres humanos, nós precisamos, né, na nossa carreira, na nossa vida pessoal, ter resultado. Porque eu acho que quem não gosta de um elogio, né, seria um pouco diferente, mas em termos você começa a você mesmo se elogiar. Puxa, eu consegui superar alguma coisa que antes para mim era uma limitação, né? E como eu falo uma coisa que é para desmistificar, né, o coaching, né, ele não é um milagre, né? Se você não tiver o puro desejo de mudança, né, você pode fazer, né, o coaching é por sessões, né? Você pode fazer, né, várias sessões, mas se você não quiser realmente reprogramar a tua vida, né, e transformar desejos em objetivos, né, você vai continuar querendo. Porque muita gente a gente acompanha, né, e é interessante, você vê no círculo de amizade ou de pessoas, a gente vê uma coisa, a pessoa fala assim, olha, esse ano eu vou fazer tal coisa, né? Aí é interessante, passou o ano inteiro de 2014, você encontra a pessoa, olha, agora esse ano eu vou fazer aquilo que eu não fiz em 2014. E assim, sucessivamente, ela vai trazendo para a sua vida, né, aquela coisa que ela vai protelando, né? O coaching, ele já trabalha diferente, né? E até dando um adentro do coaching, né, diferente de que muitas pessoas também pensam, ele não é psicologia. O coaching ele não trabalha com problemas passados.
Por exemplo, o coach ele não se segura a coisas que aconteceram na vida da pessoa passado. Sim. O coach ele pega a sua situação atual e te remete, né, para uma situação desejada. Então, por isso que a gente fala, né, que o coach vem de carruagem de cocheiro, né, que era o modelo, né, de transporte que você pegava num determinado lugar, né, para te transportar para um outro. E o coach faz isso. E é interessante, né, a gente vê que diferente quando você tem um conselho, né? Então, muitas vezes fala assim, o coach você vai aconselhar alguém, então. Você vai ser um conselheiro, né? Não é. Porque quando você aconselha alguém, olha só que interessante, você faz com que aquela pessoa tenha sucesso naquele momento, mas você dá todo o mapa para ela. Sem dúvida. Olha, segue aqui, vai ali, faz assim, muda aqui, veste isso, né, come isso, e aí a pessoa vai, né, digere aquilo que você fez, né, vai ter um resultado que pode até durar o resto da vida, mas ela não tem crescimento. Porque toda a elaboração, todo o plano de ação da vida dela foi você que fez. É diferente do coach porque ele coloca para a pessoa o seguinte, né? Você quer sair do seu estado atual, presente, para um futuro? Sim. Né? Aonde você quer chegar? Eu quero mudar de emprego. Eu quero mudar a forma de me relacionar, né, com colegas de trabalho ou na minha vida pessoal. Eu quero conseguir gerir melhor meu tempo. Né? Então, o que acontece? Você já tem um desejo, você já começou a criar um objetivo, então o coach ele tem perguntas poderosas, né? Tipo, então a partir de agora, o que você vai fazer para chegar no seu objetivo? Né? Você acha viável o seu objetivo? Ele pode ser transformado em realidade? Ou seja, você é o tempo inteiro estimulado, né? Estimulado, né? Você falou bem. O tempo inteiro você estimula o coach, né? Outro termo, né? O coach é o cliente, né? O meu cliente como coach chama coach. Então, o coach ele vai estimulando, né? Com que a pessoa vai vendo as possibilidades, né? E dentro dessas possibilidades ele escolhe as decisões. Eu não interfiro. Isso é bacana. Né? Então você tem totalmente seu livre-arbítrio, né, para você escolher. Porque muitas vezes a pessoa confunde. Por exemplo, existem algumas empresas, algumas pessoas que eu não posso atender, né, dentro de uma ética do coaching. Né? Que é assim, se você fala para mim, Carlos, eu preciso de um coaching. Tá bom. E quando a gente chega no local, ou do seu trabalho, ou da tua vida pessoal, está tudo desorganizado, né? Então, geralmente, eu vou falar para você, olha, antes da gente fazer um coaching com você, né, ou com a empresa, você tem que procurar uma consultoria, por exemplo. Né? Eu cansei de chegar para empresas, por exemplo, e a pessoa chama o coaching, ela acha que eu sou um consultor. Então ela começa a apresentar mapas, relatórios, olha, a empresa não está indo, a empresa, né, precisa melhorar nisso, eu olho, né, para assim, bom, então deixa eu te explicar uma coisa, muito obrigado por ter me convidado, né, mas eu posso então te dar uma sugestão, né, você tem que procurar um consultor. Porque eu só posso trabalhar com a sua equipe quando a sua empresa, né, estiver funcionando com a parte gestora em ordem. Né? Porque você não consegue fazer com que a pessoa aumente a performance dela se ela está num lugar que não dá condições dela ter o foco, criar um objetivo. Né? E eu, como profissional, como eu vou poder realmente instigar ela a pensar se ela está com 10 mil preocupações do que o planejamento, né, o dia a dia dela naquele lugar não conduz ela para que ela possa ter um pensamento de mudança. Né? Na verdade, ela vai ficar mais atormentada porque eu vou estar instigando ela a ser uma pessoa, um profissional, uma pessoa melhor, e ela vê que o lugar limita ela. A primeira coisa que ela vai fazer é sair da empresa. Ela não vai ver ali espaço para ela poder fazer isso. Né? Exatamente. E uma coisa, né, dentro da ética que eu trabalho, não é o objetivo, né, você firmar um contrato, um acordo com uma empresa ou pessoa, onde que eu não possa cumprir com que o processo de coaching ele seja efetivo para aquela empresa, para aquela pessoa.
né? Porque quando você vai trabalhar com o coaching e vai fazer com que a pessoa se conheça, tenha o autoconhecimento e ela comece a usar todas as suas habilidades e capacidades, e através dessas perguntas, né, nós tratamos assim, que são perguntas poderosas que o coach, né, o coach faz para o coach, aonde que ele começa a despertar uma nova visão das coisas, né? Ele começa a ver e quebrar, né, paradigmas, quebrar crenças limitantes, e aí ele começa a desenvolver. Mas se ele estiver num ambiente onde que ele, né, é mesmo quando você pegar um fogos, né, e soltar dentro de um ambiente fechado, né, é perigoso. Né? Igual você falou, talvez ele vai pedir a conta, ele vai se precipitar no relacionamento, ele vai se precipitar em negócios, né, e não é o objetivo. O coaching é para trazer serenidade, é para trazer consciência, é para trazer paz para a pessoa, para poder definir as coisas com o pé muito bem fixado no chão. Então a gente pode falar que, além de todo esse processo de melhoria, né, não só pessoal, a relação dela profissional com os outros colegas também vai melhorar. Sim, então, né, como eu estava te falando, né, ninguém fica isolado, não pode ter um relacionamento à base de intemperança, né? Sim. Hoje, por mais que no mundo globalizado exija muito do profissional, exija muito do meio familiar, a pessoa ela tem que entender que o relacionamento é tudo, né? E hoje nós vemos dentro do processo de coaching, né, que realmente se criam líderes, né? Nós trabalhamos com líderes, onde que essas pessoas conseguem, né, falar com respeito e ter respeito dos seus liderados de tal forma que o resultado da equipe melhora. Porque esse líder, ele é bem visto, né? Não porque ele virou pai de todo mundo, ou porque ele favorece todo mundo. Claro. Não, mas ele é uma pessoa que ele é exemplo. Ele é exemplo naquilo que ele faz. Ele é exemplo em horário, ele é exemplo no falar, né? Ele é exemplo no vestir dentro do que a empresa quer, ele é exemplo de fazer as coisas pontualmente, né? E é uma pessoa que se torna cortês, né? Isso muita gente e muitas empresas confundem, e líderes, né? Eu sou gerente, eu não posso ter amizade com meus, né, colaboradores, não, né? Eu tenho que manter um limite porque senão as pessoas vão exagerar, né? E não é mais assim, né? Hoje nós temos que entender que para se ter resultados com as pessoas, nós temos que trazer para elas o valor humano, né? Olha, vocês estão comigo e eu estou junto com vocês e por isso que nós, né, estamos crescendo. E por isso que a empresa está crescendo. E por isso que a nossa família está crescendo. Então, quando a gente começa a usar o nós, a gente começa a ver que as pessoas começam a produzir mais, a se destacar mais, né? Melhorar e pensar um pouquinho num processo mais coletivo, né? Sim. E dentro desse coletivo, eu vejo que todo mundo ganha. Né? Ganha a empresa, ganha o funcionário, ganha o gestor, ganha a pessoa que tem a liderança e acaba influenciando até no lar, porque é aquele profissional que chega em casa satisfeito. Então, ele vai tratar a família de uma outra forma também, do jeito que ele trata. Agora, que a pessoa que grita lá no escritório o dia inteiro... Vai gritar em casa. Quando chegar em casa, né? A esposa fala, olha, o feijão não está pronto. Aí esquece. Vai arrumar briga, né, Vai arrumar briga. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais de coaching com Carlos Almeida. Até já. De morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! Atleta do século, tricampeão do mundo, mais jovem ganhador de um mundial, 3 vezes o melhor do mundo,
2 títulos mundiais. Maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa, a gente entende. Acesse esporte.gov.br e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Ministério do Esporte, Governo Federal. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo. Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou. Isso dá samba, hein? O programa Sala de Visitas está de volta. A gente está aqui com o Carlos Almeida, que é coach, palestrante e osasquense, que a gente não pode esquecer nunca, né? Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho agora das experiências práticas que as pessoas que fizeram o curso de coaching, conheceram o coaching, o que mudou na vida dessas pessoas, o que elas relataram para você como palestrante? Tá. É interessante, né? Como eu falei para você, é uma proximidade muito grande que a gente tem, né, com o coach, que é a pessoa que recebe o processo de coaching. Né? E é interessante que, como eu te falei anteriormente, como não é um aconselhamento, a pessoa ela cresce muito rápido. Né? Depois de algumas sessões de coaching, por ela estar tomando decisões próprias, né, e a gente não interfere nessas decisões, ela começa a se centrar e ela começa a descobrir muitas vezes que os objetivos dela, né, se ela tinha acaba se transformando em 2, né, ou se ela tinha muitas vezes ela muda um pouquinho para que ela tinha que era difícil de ser realizado naquele momento, porque existem algumas coisas na nossa vida que a gente sonha, né, mas esse sonho muitas vezes ele pode não ser a realidade do momento, claro, e ele pode ser a longo prazo. Então, uma coisa que a gente começa a ver no progresso dessas pessoas, né, como elas conseguem se libertar, né, de algumas crenças limitantes. Por exemplo, eu já atendi pessoas excelentes executivos, né, e no caso, né, uma executiva, né, e a pessoa ela teve problemas, né, e me procurou de gestão do tempo, né. Ela não conseguia, com toda uma agenda, com toda a sua destreza de fazer as coisas, ela não conseguia ter tempo para ir para uma academia. E aí é uma coisa interessante, né? Para muita gente falar assim, poxa, mas a pessoa ela é inteligente, ela é uma pessoa esperta, uma pessoa que tem assim estudos dentro e fora do Brasil. O que acontece, né? É que em determinado momento ela não conseguiu gerir o tempo dela de tal forma que não dava tempo para ela poder tirar um tempo para ela cuidar do seu físico, cuidar da sua vida e ter um pouco ali de um lazer, né? Então, foi interessante, né, quando a gente fez o coaching e ela começou a ver quanto tempo sobrava realmente da vida dela. Ela começou a ver que muitas coisas que durante o dia ela perdia tempo, era uma questão de reprogramar aquela questão da gestão do tempo e começar a qualidade de vida fluir, né? Então, hoje ela é uma pessoa que está fazendo academia, está mais bonita, né? Está mais, mais viva, né? E isso ajudou no profissional. Por quê? É uma pessoa que não chega com aquele semblante amarelo, aquela coisa cansada, né? Aquela falta de físico de subir uma escada, sim, né? Sim. Então, é uma pessoa que hoje está mais feliz, né? Pessoas também que a gente trabalhou em carreira, né? No momento de decidir carreira, porque uma coisa que o coaching também ajuda muito é quando você está ali saindo da universidade e está começando, principalmente o jovem, né? Para onde eu vou? Então, você vê hoje, é muito comum, um jovem começa uma faculdade, começa outra, vai 3 anos da outra, quase terminando, para de novo porque não era aquilo, né? Então, o coaching, né, ele começa a fazer com que a pessoa desperte em si esse raciocínio de o que realmente ela quer ser,
né? E é interessante, né? Um rapaz em questão que a gente fez, ele tinha muitas qualidades, autodidata, uma pessoa que realmente falava mais de idioma, aprendeu sozinho, né? Então era uma pessoa que, se você olhar, é um talento potencial, nato, né? Só que na hora de definir, né, a procura do emprego ideal em cima da faculdade que estava fazendo, ele não conseguia deslanchar, né? E é interessante que com o processo ele começou a ter uma visão, né? E hoje ele está num grande banco norte-americano, né? Com as chances de ir para fora para poder alavancar a carreira dele. Legal, né? Isso é muito bom. Agora, o tempo inteiro, você falou, vou te chamar de você, viu, Carlos? Não, pode ser. O tempo inteiro de sessões, né? Quanto tempo dura? Eu quero fazer o coaching, por exemplo, para administrar melhor o meu tempo. Quantas sessões eu vou precisar fazer? Então, o coaching, né, o programa do coaching, né, vamos dizer assim, são de 10 sessões. De tá? quanto tempo cada sessão? Cada sessão quase 1 hora. Certo. Né? Então, você tem essas 10 sessões, né, que você já sente a mudança, você já sente que você, né, já está fazendo coisas diferentes, né, você já está vivendo de maneira diferente. Né? E muitas vezes você já está atuando, né, na tua profissão ou está engrenando em outra profissão já com toda a confiança, né, que você pode ter. Agora, essas 10 sessões, elas costumam, né, durar essa 1 hora e costumam ser suficiente para você começar o seu caminho, né, em busca, né, de uma nova carreira ou de uma promoção. Né? E agora, é interessante, o trabalho do coach, né, e do coachee, eles se tornam tão amigos, né, que muitas vezes a pessoa quer marcar outras sessões para fazer um outro ramo da vida dela, que talvez não seja profissional. Né? Então, isso vai muito do que a pessoa busca. Né? Então, ela pode ter a primeira busca com as 10 sessões, ela pode não se sentir ainda segura para fazer alguma das suas escolhas, né? E ela fazer mais algumas, mas o padrão é as 10. São as 10 sessões. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu livro? Vamos. Então vamos lá. Gente, o Carlos Almeida, ele acabou de lançar este livro aqui, que é o Coaching para Todos. É isso. Coaching para Todos, né? Apesar da complexibilidade, né, do tema, como a gente falou no programa, né? O livro, ele consegue ser simples e prático, não é, Carlos? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a criação desse livro, quando é que você teve a ideia de desmistificar um pouco o coaching e deixar o coaching com acesso a todos, né? Tirar aquela coisa de que o coaching é só para executivos, para grandes empresários, e aí eu fico fora. Né? Na verdade, né, nessa experiência minha de vida, de mexer com o ser humano, né? É a coisa que me dá uma paixão, mexer com o ser humano, porque eu acho que é uma criação divina, né? E daí, né, me levou a ser um profissional em coach. Eu comecei a perceber que o coach, ele tinha algumas coisas que ficavam, né, místicas, né? Então, o coach é só para o diretor, para o executivo, para o esportista, né? Que é onde surgiu, né? O coach, até interessante se falar, ele surgiu com uma grande força nos Estados Unidos nos anos 70, onde que alguns treinadores, né, bem aplicados, eles começavam a ver que tinham jovens, né, e jogadores de diversos esportes diferentes americanos, que em determinado momento eles tinham uma alta performance, mas de repente eles começavam a ter uma queda de rendimento. Né? Então eles começaram a perceber que teria-se que começar a trabalhar o interior. Né? Porque muitas vezes era uma questão pessoal, tirava o foco daquele atleta e fazia com que ele caísse o desempenho assim absurdamente, né? E aí então começou a se fazer isso. E o coaching, né, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje ele pega 89% do mundo corporativo. Nossa. Né? Então é uma coisa muito grande. Você vê políticos, você vê empresários, artistas, né, renomados que a gente vê na mídia, né, eles têm seu coach. Né? Então, por quê? Porque todo mundo começou a perceber que
você ganhar em foco e você ganhar respostas de si mesmo, né, trabalhando no teu interior, e aí você continuar crescendo, né, ou pelo menos reprogramando o foco para que os seus objetivos sejam alcançados, porque é interessante, o coach ele realmente faz com que você vá atrás de resultados, né? E os resultados faz o teu crescimento pessoal ou profissional, porque ele vem de dentro para fora, né? Ou seja, você sente a conquista, você sente que realmente você buscou uma coisa. E aí a ideia do livro, né, foi colocar, né, que o coaching, né, é um processo que ele pode atingir qualquer pessoa que tenha o desejo, né, de realmente se condicionar, né, a transformações em objetivos, né, e poder realmente começar a ser uma pessoa focada naquilo que deseja. Então, quando você escreveu o livro, você pensou em atingir qual público? Olha, como eu te falei, hoje o coaching, né, que misticamente falando, todo mundo achava que era um empresário, jogador de futebol, né, principalmente porque surgiu no esporte, né? Hoje, né, a ideia, né, e a bandeira que eu carrego como coach é que o coaching é para todos mesmo. Então, é para o repórter, é para o médico, né, e é para aquela pessoa, para a mãe, né, hoje é para o filho que está escolhendo a carreira, né, aquele jovem que está começando ali a carreira, né, e é também para relacionamento tanto familiar como relacionamento conjugal, né? Então, o coach ele pode atingir todas as pessoas que estejam dispostas, né, a gerar mudanças, porque não é o coach que gera mudanças, mas sim o coach, né, o cliente, né, que quando ele começa a ser instigado a pensar em sua própria vida, ele começa a achar soluções, essas soluções geram atitudes e essas atitudes geram resultado. Então, nós vemos hoje no nosso país, que eu também, além de Osas 15, né, outra coisa que para mim, né, é uma paixão é ser brasileiro, né? E eu falo que essa é uma potência mundial, né? Então nós temos tantos talentos escondidos, né? Tanto é que o livro, né, eu coloco ali, né, Descobrindo os Tesouros Escondidos, que é o coach. Ele descobre e mostra para a pessoa, olha, você tem tanta coisa dentro de você, tanto potencial, tanta competência, é você aflorar, é você trazer isso para fora e transformar em metas e objetivos, né? Então hoje a ideia do livro foi realmente atingir, né, toda a sociedade, né? Igual eu falei, milagres, né, eu acredito muito em Deus, né? Mas mesmo para Deus, né, eu acredito que você tem que fazer a sua parte para que você possa alcançar um milagre, né? Não adianta ficar sentado numa cadeira e falar assim, olha, minha carreira vai alavancar, meu relacionamento vai melhorar, né? Não é assim, você tem que fazer a sua parte, que eu acredito que aí nós vamos ter uma ajuda divina, mas você tem que fazer a sua parte, porque eu acho que para todo mundo, né, o importante é você ser feliz por completo. E o coach ele traz, né, como você vai procurar aquilo que está mais, os tesouros que estão mais escondidos dentro de você. Quando isso sai para fora, você começa a realmente ser mais feliz, né, uma pessoa mais realizada. Sim. Porque, igual eu falei, quem não gosta de elogios, né? Então você acaba inconsciente, trazendo os elogios para a sua vida, trazendo a autoestima, trazendo a felicidade, trazendo com que pessoas gostem de ficar perto de você profissionalmente ou pessoalmente, né? Isso é uma coisa empolgante, né? O coach ele acaba fazendo isso. E o livro em si, ele trata de todas as pessoas, porque a gente vê que o brasileiro, né, ele tem essa habilidade. Nós conhecemos história de pessoas que poderia ter tudo para falar que a vida dele era limitada, que ele não teria condição ou social, ou de classe social, ou de saúde, e a pessoa, ela conseguiu fazer o auto-coaching, que a gente chama, né, e sair de uma condição para outra, né, sair de uma pessoa que fazia a limpeza da empresa para ser o diretor, né. Isso é porque a pessoa transformou sonhos em objetivos. Só que no meio de tudo isso existe uma coisa chamada disciplina. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha o ser humano é a disciplina. A gente é muito disciplinado. Por isso que eu vejo, né, e eu sempre questiono, eu não acredito em coisas como aprenda inglês dormindo.
né? Possível. Emagreça comendo de tudo, né? Eu acho que são coisas que a gente tem que refletir, que tudo aquilo que não exige do ser humano uma atitude, não vai conseguir fazer ele crescer. É verdade. A gente vai voltar falando mais de coaching já já e mais sobre o livro do Carlos Almeida. Até já. Em 1991, Gilson ainda era criança, mas passava mais tempo no hospital do que muito adulto. Ele precisava de tratamento especial, mas como seus pais, que tinham largado o emprego para cuidar dele, iriam pagar? Com a ajuda da Saúde Criança, Gilson saiu de vez do hospital. Sua mãe conseguiu emprego, sua irmã entrou na faculdade. Com apenas R$1 por dia, você também pode mudar a vida de uma criança e sua família. Saúde Criança, mudando muitas histórias. Sala de Visitas está de volta. A gente está aqui com o Carlos Almeida, que é coach, palestrante, que desmistificou aí durante todo o programa, todo esse processo de coaching, e a gente acabou compreendendo melhor, né? Carlos, o teu livro, como é que a gente faz para adquirir? O livro está no site, né? A gente pode conseguir pela internet, né? Na Saraiva, né? Como eu tinha falado anteriormente, né? Hoje existe uma vasta, né, literatura sobre o coaching, né? Mas é interessante que muitos ainda estão em inglês, né? E muitos nacionais, né, eles têm muitos termos ainda técnicos, né? Então, a diferença do coaching para todos foi que a gente tentou trazer isso para ser bem popular, né, ser uma coisa leve, de entendimento de todos, né? Porque todo mundo pode ter uma melhor performance. Então, né, a gente tentou fazer isso. Então, a pessoa pode adquirir, né, num valor que também, em termos de mercado de coaching, sim, é bem menor, né? E acredito que realmente dê para que as pessoas tenham acesso. Eu gostei bastante da capa. A capa ficou bem diversificada, ali várias profissões. Tem tudo a ver com o tema mesmo de desmistificar, né, o coaching. Porque o coaching, ele pode ser por executivo, mas ele pode ser por aquele rapaz que está iniciando a sua carreira ainda universitária, né, de decisão de que caminho seguir, né? Ele pode ser para uma mãe, né, que quer gerir o seu próprio lar, né? Ele pode ser para alguém que está procurando um relacionamento melhor pessoal na sua vida. Então, a coisa é que todos nós podemos ter uma performance melhor. Agora, o desejo, né, como eu falei, o milagre, ele é divino. Então, para nós seres humanos, nós temos que ainda tomar certas decisões e atitudes. E uma coisa, né, como eu falei anteriormente, é disciplina, né? E o livro, ele mostra muito, ele fala muito sobre a disciplina para que você consiga ter os resultados, para que você consiga realmente fazer com que, mediante esses resultados, você queira conduzir tua vida para mais sucesso, para mais felicidade. Então, essa foi a proposta do livro hoje, né? Perfeito. Você fez há pouco tempo o lançamento do livro, né? Foi aqui em Osasco? Sim, nós fizemos no Super Shopping, né, aqui em Osasco, né? Foi uma coisa assim bem feliz para mim, né? Porque eu amo Osasco, eu gosto de Osasco, né? E a gente conseguiu fazer aqui. E a surpresa foi a gente conseguir ter o número de profissionais, pessoas que eu não conhecia, pessoas que realmente fazem parte da história de Osasco, pessoas que realmente, pessoas públicas, né? Pessoas comuns, né? Família, né? Amigos. Então, foi muito bom esse encontro, né? Nós tivemos assim uma frequência, né? No evento do livro eu do que eu podia esperar. Que bom, superou as expectativas, né? Superou. E é interessante, quanta gente conhece o coaching. Eu fiquei assim, entusiasmado em ver que várias pessoas que compraram o livro, algumas delas sendo a primeira vez que tinham me visto, né?
já conhecia alguma coisa sobre o coaching, né? Então foi interessante que eu pude conversar com algumas ali pessoalmente, né? E poder fazer esse vínculo de amizade. O coaching é bom por isso, ele te traz muita amizade, né? Eu gosto de fazer amizade e acredito, né? Uma das coisas que eu gosto muito, né? É de ver o crescimento do ser humano, né? Então, tudo isso me levou, né? Mais do que profissionalmente, a contribuir um pouco, né? E o livro acho que é uma contribuição minha para que ver o meu semelhante um pouco melhor. Que bom, Carlos. Você vai fazer um outro lançamento, não tem data ainda, mas em breve você vai marcar um outro, é isso? Olha, o evento, né, como eu falei para você, foi tão bem sucedido, tão assim, acima do esperado para mim, para Saraiva, né, que nós fomos convidados a fazer, né, um relançamento, né? Bacana. Então, nós estamos aguardando agora a data, mas vai ser em Osasco também, né? E provavelmente agora em outro shopping, né? E em breve vai estar acontecendo, né? A gente está dentro da cidade, né? Como com vocês aqui hoje, cumprindo alguns compromissos de divulgar o lançamento do livro, né? E tem sido muito bom, né? Aquilo que a gente esperava de fazer com o lançamento do livro tem acontecido. Quem quer fazer contato com você, que expectativa pode esperar do coaching? Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. O coaching realmente é um processo que visa, né, e pode realmente melhorar a performance daquele indivíduo, da pessoa que quer. Se a pessoa realmente estiver disposta a se entregar ao processo, né, de mudança, de fazer com que realmente a vida dela se transforme, porque é um processo transformador, né? Então, se a pessoa quer realmente se dar o direito de transformar a sua vida e fazer com que ela tenha resultados, né, ela pode esperar muito. Ela pode esperar realmente ser uma pessoa de sucesso. Porque eu costumo falar, o coaching, ele traz realmente o sucesso para a vida das pessoas. Muitas vezes não é só ser um bilionário, mas é realmente ter harmonia entre o pessoal e o profissional, aonde que muitas vezes a pessoa não tinha esse foco. E agora ela consegue equilibrar e fazer com que isso se torne resultados em ambas as partes da vida dela. Porque eu costumo dizer, o profissional, quando ele entra numa empresa, ele bateu o cartão ou ele fez algum tipo de entrada que a empresa exige dele, ele não muda o pessoal, ele não deixa de ser aquela pessoa. Então, está intimamente ligado a pessoa, em todas as partes da vida dela, está num único indivíduo. Então, a mudança não vai acontecer simplesmente, né, porque o ser humano é o mesmo. Então, você não tem como você chegar numa empresa e deixar de ser pai, deixar de ser, né, avô, deixar de ser filho, né, deixar de ser filha. Então, isso é uma coisa interessante. E o coach, ele faz esse equilíbrio, que a gente vive equilibrado para poder realmente melhorar nossa... Bacana, né? Muito bom. Carlos, eu quero agradecer por ter vindo aí no nosso programa e nos passar um pouquinho mais do teu conhecimento e desmistificar o coaching, né? Então, quem quiser fazer contato com o Carlos Almeida, o e-mail é carlosalmeida@coachcarlosalmeida.com.br, está aparecendo aí no teu vídeo. Tem o site também, né? Que é coachcarlosalmeida.com.br. Vai aparecer para você o telefone, se quiser fazer contato com o Carlos, se quiser adquirir o livro, pode ser através do site da Saraiva, ou então pode mandar um e-mail para o Carlos, tem toda uma assessoria que vai fazer contato com você e vai te explicar onde tem uma loja mais pertinho de você. Não é isso? Isso. Carlos, mais uma vez, obrigada. Osasco se orgulha, né, de ter uma pessoa tão bacana quanto você e preocupado aí em estar sempre ajudando o próximo com o teu conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina. Bom, Sala de Visitas, fique por aqui, continue acompanhando a nossa programação e até o próximo programa. Obrigada.